Fala, meus amigos, que satisfação estar com vocês em mais um episódio do FECOFARcast. Hoje nós vamos falar de um dos temas que eu acredito ser o mais importante para o desenvolvimento de qualquer empresa e de qualquer pessoa: educação. A importância de você buscar o desenvolvimento próprio, o desenvolvimento de departamentos e de empresas. E eu estou aqui com o diretor executivo da FECOFAR, meu querido amigo Williams Robles. Muito obrigado pela essa oportunidade da gente falar desse tema tão importante. E boas-vindas, é um prazer estar com você aqui e fazer parte desse momento tão especial. Eu que agradeço, né? Falar de desenvolvimento de pessoas é uma grande satisfação, uma grande alegria. E quando a gente fala daquilo que a gente acredita, sem dúvida nenhuma, a gente faz com muita motivação. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo, bem significativo, e a gente vai trazer aqui muitas e muitas novidades para todos aqueles que fazem parte do nosso ecossistema da FECOFAR. Então vamos em frente, vai ter muita coisa boa aí. Para quem não me conhece ainda, pode ter alguém que esteja assistindo, eu sou Vinícius Pedroso, farmacêutico de formação com muito orgulho e presidente do grupo de empresas Vision Corp, formado por empresas que atuam no setor da educação, da saúde e no segmento farmacêutico, e fui responsável em desenvolver esse projeto que eu tanto me orgulho da Universidade FECOFAR. Eu quero começar o nosso papo, Williams, antes da gente falar sobre educação, do seu sentimento hoje, após 10 meses de lançamento da Universidade FECOFAR. Isso era um sonho lá atrás. A FECOFAR, já falei isso várias vezes, ela tem se posicionado de uma forma muito inovadora, à frente do mercado, e eu acredito que você enxergar o futuro antes dele acontecer é extremamente importante para a segurança das empresas. Então a FECOFAR enxergou que precisava criar uma plataforma, criar um ecossistema para qualificar todos os profissionais que trabalham nas redes que são associadas da FECOFAR. E o que era um sonho se tornou uma realidade. E hoje nós estamos aí completando mais ou menos 10 meses do ecossistema da Universidade FECOFAR. Falo ecossistema porque vai muito além só de uma plataforma de treinamentos, que inclui inclusive esse podcast que faz parte desse ecossistema. Eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento, dos resultados ao longo desses 10 meses. Maravilha. Bom, Vinícius, a FECOFAR ela nasce justamente para desenvolver projetos, né? Nós temos hoje 7 redes muito bem consolidadas, todas já muito bem posicionadas no mercado, com mais de 20 anos de mercado, todas elas. Vale aqui reforçar que todas as nossas redes, ou seja, as mais de 3.200 lojas que nós temos hoje em 23 estados do Brasil, em 1.300 municípios, todas elas a gente trabalha com padrão, ou seja, são padronizadas, o que traz um engajamento e um envolvimento do empresário e das pessoas que participam dessas lojas no sentido de pertencimento, né? Então, dito isso, qual é o papel da FECOFAR? Desenvolver projetos para que a gente possa levar cada vez mais para esses empresários, para esses profissionais, oportunidades que muitas vezes não vai chegar até lá. Por que que não vai chegar? Porque o Brasil é muito grande, a indústria muitas vezes não tem braço para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente cria uma sede, que é o Espaço FECOFAR aqui em São Paulo, a fim de que a gente concentre aqui em São Paulo todo este atendimento das indústrias e das suas oportunidades. A gente desenvolve projetos para que elas entendam que existe projetos e a gente então consegue conectar, né, as indústrias através de projetos para essas farmácias. E aí entra a Universidade FECOFAR. Então hoje a gente tem 12 projetos que todos eles obrigatoriamente passam por essa grande engrenagem chamada universidade. Olha que interessante. Então você tenta imaginar o seguinte, 12 projetos que são obrigatoriamente desembocados dentro da Universidade FECOFAR e voltam, ou seja, a Universidade FECOFAR ela retroalimenta os projetos. Não tem um projeto na FECOFAR que não passe por dentro da Universidade FECOFAR. Então a universidade hoje
é o grande coração dos projetos da FECOFAR. E você tocou num ponto extremamente interessante, vale a pena a gente trazer esse assunto aqui no nosso bate-papo. Quando você fala que a Universidade FECOFAR, ela possui projetos, esses projetos se comunicam com a indústria farmacêutica, tenho duas considerações importantes a fazer. A primeira é que esse projeto ele envolve a cadeia logística. Isso. Não é só o relacionamento da FECOFAR com o varejo. O desenvolvimento de uma farmácia, ele passa pelo seu relacionamento com a indústria farmacêutica, porque a indústria fabrica e quem vende é quem está lá na ponta. Por muitos anos eu falei para a indústria, hoje não mais preciso falar com tanta veemência como eu falava há 15 anos atrás, que a indústria precisava fazer trade e se relacionar com o ponto de venda, porque ela investe milhões no médico e muitas vezes perde o jogo no balcão, por falta de um relacionamento com quem vende o seu produto lá na ponta. Seja com um farmacêutico, com o balconista ou com um gestor, que pode ser o dono ou um gerente. Sim. Ou seja, esse projeto da FECOFAR, ele trabalha a cadeia logística, ele agrega valor não só para o seu associado, para as redes associadas, como para a indústria farmacêutica, como um grande parceiro e aliado estratégico. Exato. Isso é extremamente importante. Isso me chamou muito a atenção. E eu apoio e acho isso extremamente importante, né? Trazer a indústria farmacêutica para poder também se comunicar com esse ponto de venda e trazer esse setor da cadeia logística como um parceiro aliado. Veja bem, Vinícius, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, a indústria, ela investe milhões em pesquisa e desenvolvimento. Se você for nas plantas Fabris, é alta tecnologia. É muito investimento que a indústria faz para desenvolver produtos, né? De qualidade, com toda a segurança que é exigida, etc. e tal. A grande questão é o seguinte: esse preparo... Quem está na ponta não sabe. Exato. Então, o que a informação não chega. Exato. Então, o que acontece? Você faz todo esse preparo, você está cheio de ingredientes, cheio de investimento, e que eu posso dizer, porque eu já visitei várias plantas de várias indústrias, e a gente sabe que o padrão é alto, e a gente sabe o quanto a indústria investe em pesquisa e desenvolvimento, só que ela fica ali. Ok. Aí, quando vai lá para a farmácia, nas mais de 90 mil farmácias que o Brasil tem, o profissional que pega aquela caixinha, ele muitas vezes não sabe o que tem ali dentro no sentido de investimento e no sentido de quanto foi investido para aquele produto chegar ali na ponta. Então, o que ocorre? Não é simplesmente entregar uma caixinha, é você saber o que você está entregando. Não é simplesmente você fazer uma venda, porque a farmácia tem uma coisa muito diferente de todo o restante. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando da saúde das pessoas. Então é muito importante quem vai entregar o medicamento saber o que ele está entregando. Só que, por este ponto de vista, nós acreditamos que essa informação tem que vir da indústria. A indústria tem que nos municiar da informação, porque ela é que produz, ela é que sabe o que tem ali dentro. Só que para eu saber o que tem ali dentro, ela tem que me dizer. Ok, só que eu também não posso centralizar essa informação em mim. Eu tenho que passar essa informação para quem está lá na ponta, no dia a dia, entregando e atendendo a população brasileira. Então, o que nós criamos? Nós criamos a Universidade FECOFAR para que a indústria traga todo o conhecimento, toda a informação, todo o desenvolvimento, e as pessoas que estão lá na ponta, os profissionais que estão lá na ponta, sejam balconistas, farmacêuticos, proprietários, perfumistas, operadores de caixa, entregadores, que seja, eles venham até a universidade e absorvam esse conhecimento. Quem que ganha com tudo isso? A população, porque vai ter um atendimento mais qualificado, o profissional, porque vai ter mais conhecimento, e a indústria, porque vai entender que o produto dela não é apenas um produto, ela passa a ser de verdade algo que vai ser entregue com conhecimento, e não simplesmente uma dispensação.
É praticamente impossível a indústria farmacêutica conversar com mais de 100 mil farmácias que o Brasil tem. Impossível. Ou seja, ela precisa encontrar formas de canalizar essa comunicação. Sim. Segundo ponto muito importante que como farmacêutico eu defendo e em cima do que você falou, a farmácia é um estabelecimento de saúde. Sim. O Brasil é um país de geografia continental. E a gente tem muitos municípios e locais que às vezes não têm assistência básica ou pessoas que não têm condições de ir ao médico. E a farmácia acaba sendo o único ponto de saúde, de referência que aquela pessoa tem. Toda farmácia, obrigatoriamente, tem que ter, durante todo o seu período de funcionamento, um farmacêutico responsável técnico à disposição. Sim. E o farmacêutico é um profissional altamente qualificado. Portanto, não é sobre entregar a caixinha, é sobre fazer uma dispensação da forma correta. Quando a Universidade Fecofar entra em jogo, ela dá a possibilidade de qualificar o dono da farmácia para ter melhor resultado financeiro dentro das normas sanitárias, porque o dono da farmácia, muitas vezes, ele não tem conhecimento de marketing, de gestão de pessoas, de liderança, questões mercadológicas, questões comerciais. Ela dá a oportunidade de qualificar esse farmacêutico, onde a indústria farmacêutica ela pode trazer a informação não só sobre a qualidade desse medicamento para o farmacêutico, a qualidade do seu processo fabril, mas também, Williams, falar sobre patologias, mecanismo de ação, farmacologia, qual o diferencial daquele produto. Aí você tem um farmacêutico muito mais capacitado para dispensar, mas para fazer atenção e assistência farmacêutica para aquele paciente que está ali, muitas vezes, precisando de informação, não é só entregar a caixinha. E uma qualificação também para o balconista, tanto em questões técnicas, com uma linguagem um pouco diferente, porque ele não é um profissional de saúde formado que fez faculdade, e para qualificar esse balconista também para fazer um atendimento mais qualificado. Exato. Então, esse sistema, esse ecossistema da Universidade Fecofar, ele beneficia o ponto de venda, ele beneficia a entidade Fecofar, ele beneficia a indústria farmacêutica. Exato. E puxando esse tema que você abordou sobre o empresário, os proprietários, que muitas vezes não têm um apoio na questão do marketing, um apoio na questão da venda, do treinamento, por isso que a gente reforça que cada vez mais é importante as farmácias que hoje não estão dentro de uma rede de associativismo ou de uma franquia, passem a olhar e passem a estudar essa possibilidade. Por quê? Porque o mercado cada vez mais está competitivo, cada vez mais está acirrado, e navegar sozinho nesse oceano é muito, muito perigoso. Por isso que as nossas 7 redes, elas estão no mercado há mais de 20 anos e dão completa assistência para esse empresário que hoje se vê sozinho nessa jornada. Sozinho é muito difícil. Para os que já estão, aí justamente entra aquilo que você falou. A gente não consegue, de maneira nenhuma, exigir que a indústria esteja em todos os lugares. Não vai conseguir, nenhuma delas. Por maior que seja a equipe, não vai conseguir. Então o que a gente faz? A gente consegue, através da Fecofar, dar a oportunidade da indústria se aproximar dessas farmácias e desses profissionais. E aí cabe a nós desenvolver ferramentas para tal. Onde surge a universidade, como você bem mencionou, há 10 meses atrás a gente inaugurou a universidade, se assim a gente pode dizer, lançou a universidade, e que vem novidades por aí da universidade, a gente não está parando de crescer e inovando. Nós vamos falar cada vez mais sobre isso, porque esse é o nosso grande projeto. Mas engraçado, né, Vini? A universidade, ela nasceu e foi lançada há 10 meses, mas na realidade ela já está sendo projetada há 3 anos atrás. Porque quando a gente nasce a Fecofar, ela já nasce com um propósito, justamente o propósito de conectar a indústria ao varejo. Então, veja, esse é o propósito da Fecofar, conectar a indústria ao varejo. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, a indústria não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Por sua vez, o varejo precisa cada vez mais da indústria próxima. Então a gente cria essa conexão entre os dois através de projetos, e a universidade ela passa a ser de extrema importância justamente porque ela vai desenvolver pessoas. Veja, você é um profissional de sucesso e que tem amplo conhecimento de tecnologias e desenvolve tecnologias. Eu sou super a favor, mas eu acredito que as pessoas qualificadas e preparadas não conseguirão ser substituídas. Por quê? Porque por mais tecnologia que você tenha, por mais ferramentas que você tenha, você pode pôr o melhor software na sua farmácia, o melhor RP, você pode ter o melhor layout, você pode investir no melhor uniforme, você pode investir na melhor luminária, você pode investir na melhor empresa de marketing, você pode fazer tudo. Mas se não tiver as pessoas? Porque no final do dia, os pacientes, os clientes, a população, elas vão lá em busca de um produto, obviamente, mas em busca de uma conexão com as pessoas. Se não fosse assim, as pessoas não passariam pela farmácia mais de 2 ou 3 vezes no mês. As pessoas visitam a farmácia mais vezes. Por quê? Não só porque elas precisam comprar. Comprar você pode pegar um aplicativo e comprar, mas porque elas se sentem acolhidas e atendidas pelo profissional que ali está. Qual que é o nosso grande diferencial quando a gente entende que as nossas farmácias têm de diferencial? O atendimento. Porque não é um atendimento robotizado, porque não é um atendimento frio, porque não é um atendimento distante, que a gente sabe que cada vez mais, infelizmente, o atendimento hoje em dia é algo que você é surpreendido quando você é bem atendido, essa é a grande verdade, quando não deveria ser assim. Eu falo que atendimento bom é pré-requisito. Muitas vezes eu pergunto para um empresário, para um aluno, para um mentorado, para um cliente meu o seguinte, o seu atendimento é bom? E ele fala, não, meu atendimento é muito bom. Eu falo, então tá errado. Porque atendimento bom é pré-requisito. O seu atendimento ele tem que ser espetacular. Exato. E o brasileiro está acostumado com o atendimento mediano, com o atendimento meia boca. E é como você falou, quando a gente tem um atendimento espetacular, a gente acha até estranho. Agora eu quero entrar num ponto extremamente interessante aqui, eu quero levar treinamento e informação para quem está ouvindo a gente. Você falou de ecossistema. E você disse que é muito difícil uma farmácia hoje caminhar sozinha. Eu quero te dizer, Williams, e para quem está ouvindo a gente, de forma categórica, em 2026, com o estilo de mundo que a gente vive hoje, de alta concorrência, alta tecnologia, as coisas estão mudando numa velocidade, Williams, nunca vista antes. O que antes levava 50 anos para ter uma inovação, hoje acontece em dias, em semanas. No mundo atual, em 2026, é quase impossível caminhar sozinho. Sucesso, prosperidade. Todo mundo quer sucesso, quer prosperidade. Quem é empresário quer o sucesso do seu negócio. Como que você afere o sucesso de um empresário? Pelo seu resultado, pelo lucro, não só pelo faturamento. Porque eu já vi empresários faturando muito e não sobrando nada lá embaixo. Quando você passa a régua, não tendo lucro. Então, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de buscar resultado, alguns fatores são importantes. Quais são? Sucesso, ele não tem uma fórmula certa. Porque se tivesse, eu escreveria num papel e te daria a fórmula. O sucesso, ele não tem uma fórmula certa, mas ele tem regras a serem seguidas. E quais são elas? Primeiro, e muito importante, a busca do conhecimento. Software, marketing são ferramentas. Mas o importante são as pessoas que operam essas ferramentas. Uma pessoa de sucesso, ela depende de pessoas e processos. Pessoas certas, bem treinadas, qualificadas, com a mentalidade correta, processos dentro da empresa bem organizados, você tem resultado. Então, primeira parte, conhecimento. As pessoas precisam se desenvolver todos os dias, seja assistindo esse podcast, seja assistindo conteúdos edificantes no YouTube, lendo um livro, participando de imersões,
participando de cursos, entrando na Universidade Fecofar. O primeiro ponto de qualquer pessoa que quer buscar o sucesso, seja pessoal, em grupo ou da empresa, é a busca pelo conhecimento, é a qualificação. O conhecimento transforma. Segundo, desenvolvimento de habilidades. O conhecimento é o mais fácil. Eu te dou um livro, você lê. Mas depois do conhecimento vem, você precisa desenvolver habilidades que você não tem hoje. Terceiro, atitude. A sua postura, como que você aplica o conhecimento que você tem, como que é a sua rotina no dia a dia. Então, conhecimento, desenvolvimento de habilidades, a sua qualificação no atendimento, por exemplo. Não adianta você só buscar o conhecimento e não aplicar isso. Então, você tem que desenvolver uma habilidade de comunicação para atender melhor na farmácia. E terceiro, atitude. Porque se você não tiver uma mudança de postura, de atitude, de rotina, de disciplina, a forma que você gerencia o seu tempo, você não vai ter resultado. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Aí vem o quarto ponto, que é crucial hoje em dia, que é o que você falou, ecossistema. O que realmente pode transformar uma pessoa é ambiente. Sim. Uma pessoa que está dentro da Universidade Fecofar, uma rede que faz parte de um ecossistema que é a Fecofar, ela tem mudança de mentalidade. Sim. Todo o resto é consequência. Porque quando você frequenta o ambiente certo, com as pessoas certas, você muda a sua frequência mental, a sua frequência mental muda a sua mentalidade muda as suas decisões e suas decisões mudam os seus resultados. Eu tenho o direito de caminhar sozinho, é um direito meu, mas vai ser muito mais difícil. Então hoje, quem faz parte de um ecossistema, que eu chamo de galáxias, é muito mais forte, porque você não está lutando sozinho, você está lutando em grupo, você está absorvendo conhecimento, você está aprendendo com quem já chegou lá e você está desenvolvendo habilidades que você ainda não tem. Sim. Por que eu investi um tempo para falar disso? Porque você puxou esse gancho. Sim. E é extremamente importante falar de ecossistema. Quando você entra no ecossistema certo, o resultado é imediato. Porque começa imediatamente uma mudança de mentalidade, por conviver num ecossistema certo. Então a Universidade Fecofar, ela tem um poder muito maior, às vezes, do que as pessoas estão enxergando. Porque ela leva integração, ela leva conhecimento, ela leva conexão com vários elos da cadeia farmacêutica, e se você desenvolve as pessoas que fazem parte daquela empresa, obviamente o caminho natural, a tendência, é essa empresa ter mais resultado, não só ela, como grupo, empresa, como individualmente as pessoas que lá estão. E quando a gente para analisar, né, Vini, a gente observa o seguinte: a gente está tão envolvido, mas tão envolvido com as coisas do dia a dia, a gente entrou numa rotina frenética. E aí a gente muitas vezes não para analisar que a gente precisa se desenvolver. Por que eu digo isso? Em tempos de tecnologia, o que mais nos prende exatamente é as questões que nos distraem. Então, as pessoas hoje estão completamente em busca de dopamina, que é as telas, né? Que não posso deixar aqui de mencionar, porque realmente a gente... Dopamina barata. A gente percebe que as pessoas estão completamente dominadas por isso. E aí existe um desafio. Qual que é o desafio? Quando a gente consegue trazer um conteúdo muito importante de uma indústria para esses profissionais que estão ali no dia a dia, no atendimento da população, a gente tem um desafio. Qual o desafio? O que para nós é muito claro que aquele conteúdo vai mudar o patamar daquele profissional, muitas vezes ele, pela sua rotina, não consegue enxergar aquilo. Então, nós temos aqui mais um desafio, mostrar para as pessoas o quanto é importante elas absorverem esse conteúdo. Justamente por conta dessa bolha que foi instalada sobre as nossas vidas, que é uma coisa que nos prende muitas vezes. Diante desse cenário, Vinícius, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender a nossa responsabilidade como Fecofar. Então, o Brasil hoje tem mais farmácias do que postos de saúde, ou seja, o papel da farmácia é fundamental para a saúde pública, no sentido de que
de que a farmácia deixe de ser apenas um ponto onde as pessoas comprem o medicamento e passe a exercer uma função de atendimento à população em várias esferas. E desculpe, sem conhecimento isso não será possível. Precisa ter conhecimento para isso. Precisa ter qualificação para isso. Vou trazer um exemplo aqui, só para a gente exemplificar o que eu estou querendo dizer. Eu vejo, por exemplo, que seu aparelho celular é um Apple. Ok. Os usuários de Apple, quando vão numa loja de Apple, a pessoa que te atende, ela é a pessoa que mais conhece o aparelho que está na sua mão. Você dá na mão dela, o atendimento da Apple é assim, né? Você vai ali naquela bancada, ela pega seu aparelho, pergunta o que está acontecendo, ela te dá uma aula de tudo que você quiser sobre aquele aparelho. Por quê? Porque ela se preparou para falar sobre aquilo. Ela domina aquele assunto, ela sabe o que ela está falando, ela conhece do que ela está falando, ou seja, ela se tornou uma pessoa especialista. Quando a gente vai para o balcão de uma farmácia, cara, eu entendo que a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque nós não estamos falando de um celular, nós estamos falando... Está lidando com a saúde das pessoas. Com a saúde das pessoas. Cara, então assim, o profissional que está atendendo alguém numa farmácia, ela tem que ser um mega especialista. Quer dizer, você pode ter na sua frente ali um hipertenso. Tudo. Um paciente que tem ali... Pré-diabetes. Pré-diabetes ou diabéticos com doenças crise crônicas. De ansiedade, crise... O quanto que você está se relacionando com esse paciente, perguntando o nome dele, fazendo perguntas, dizendo para ele, olha, o senhor é hipertenso, quer fazer uma aferição de pressão arterial, né? Fazer o acompanhamento desse paciente, tudo que a assistência e atenção farmacêutica preconiza. E cada um na sua responsabilidade. O dono tem que enxergar isso que nós estamos falando e investir nos seus funcionários para que isso aconteça. O farmacêutico tem que ocupar o seu espaço realmente e se posicionar como um profissional de saúde. E o balconista tem que entender também que ele não é só um entregador de caixinha. Exato. E quando precisar, ele acionar o farmacêutico. Eu falo muito disso, Williams, porque uma farmácia, muitas vezes ela tem um farmacêutico responsável, 4 ou 5 balconistas. Tem que existir uma comunicação entre o balconista, o atendente e o farmacêutico. E quando o atendente sentir necessidade, ele tem que acionar o farmacêutico. Claro. Tem que haver essa comunicação. E uma coisa não substitui a outra. É, na realidade, uma junção e uma cadeia que se completa. Então, vejam, quando a gente fala aqui que os profissionais do balcão têm que se tornar um especialista, nós não estamos de maneira nenhuma dizendo que nós iremos substituir o papel do médico. Não é isso. O que nós estamos falando é o seguinte, nós podemos fazer um pré-atendimento, nós podemos fazer uma pré-qualificação de algo que muitas vezes as pessoas não vão ao médico, não porque elas não querem, mas porque muitas vezes não conseguem agenda para passar num especialista. Então, olha só. Vamos pegar o caso do diabetes. Quantas pessoas hoje no Brasil têm diabetes? Aproximadamente 15 milhões. É um dado mais ou menos. Eu não sei dar o dado exato, mas é mais ou menos isso. A grande pergunta é, quantos têm e não sabem? É algo que fica aqui uma reflexão. Mas quando a pessoa vai descobrir, quando ela passa muito mal, vai para o pronto-socorro, puxa ali uma bateria de exames através de um exame de sangue, ela vai perceber que está fora. E quantas não estão tendo aderência ao tratamento? E aí, porque é uma outra questão de saúde pública. Exato, mas o médico diagnostica, identifica, prescreve, e aí eu aprendi com o meu pai, cardiologista, que existe uma diferença entre adesão e aderência. Adesão é eu topo fazer o tratamento. É quando você cola ali uma fita adesiva e ela aderiu. Mas depois de uns dias ela cai, ela perde a cola, aí é aderência. Então você tem muitos pacientes que têm adesão, mas depois não tem aderência ao tratamento. E a farmácia, como estabelecimento de saúde, ela pode ser um grande aliado na aderência ao tratamento e no acompanhamento desse paciente. E no pré, né? Então, um exemplo, com um furinho no dedo, através das salas dos serviços farmacêuticos, que é um dos projetos da FECOFAR, a pessoa já vai ver que deu ali uma divergência nos seus índices, e aí o profissional vai orientar
Olha, Vai fazer encaminhamento médico. Procure um médico, né? Então, veja que é um complemento, é isso. E aí, o que acontece? Eu estava dizendo que as pessoas hoje estão envolvidas numa cortina de rotina. Por isso que a Universidade Fecofar, ela traz muitos conteúdos que as indústrias colocam na nossa plataforma para poder desenvolver esses profissionais e eles se tornarem especialistas no atendimento às pessoas. Veja, 10 meses que existe a Universidade Fecofar e a gente percebe que é um movimento que a gente começou, que não é fácil. Eu tenho que aqui dizer, não é fácil porque envolve engajamento, envolve participação, envolve a atenção das pessoas, e as pessoas hoje estão cada vez mais com as suas atenções tomadas, então é difícil. Mas é um movimento que a gente tem prazer de continuar fazendo, por quê? Porque a gente começa a ver resultados. Eu ia falar isso porque o ambiente transforma. Esse balconista, esse farmacêutico, esse dono, esse gerente, essas pessoas que estão dentro desse ecossistema da Universidade Fecofar, elas já têm uma frequência diferente. Já mudaram. Porque participando desse ecossistema, elas percebem que o resultado melhora. Elas constatam no dia a dia. E aí, Williams, sendo muito claro sobre a indústria farmacêutica, ela não consegue conversar com mais de 100 mil farmácias como nós falamos aqui. Sim. Hoje, o raciocínio, ele chega até a ser óbvio. É presença e frequência. Se eu tenho 2 medicamentos aqui, eles podem ser intercambiáveis ou são medicamentos de venda isentos de prescrição médica. E um paciente chega na farmácia e fala, estou gripado, o que você me recomenda? Esse balconista, esse farmacêutico, ele tem o direito de recomendar medicamentos que sejam isentos de prescrição médica. Se eu mantenho um bom relacionamento saudável, correto, ético, justo, com este laboratório, mas com este outro não, qual vem à minha cabeça? Qual eu vou recomendar? Este que eu conheço os benefícios, que eu fui treinado, que eu conheço a qualidade, e isso não quer dizer que esse outro medicamento não seja bom. Mas eu mantenho um relacionamento saudável e eu conheço este produto. É natural que a gente recomende esse produto, ao qual eu mantenho o relacionamento. Eu sempre falei muito isso para a indústria farmacêutica. Se você não consegue conversar com todas as indústrias, todas as farmácias, encontre mecanismos de estar presente lá. Por conta justamente da distração de tela hoje, Williams, esse é um grande desafio. As marcas hoje no mundo inteiro, elas brigam pela sua atenção, porque tudo concorre pela sua atenção. A gente recebe informação 1000 vezes mais, milhares de vezes mais por dia do que a gente recebia lá atrás. Eu falo que hoje uma criança de 10 anos com um celular, ela tem acesso a mais informações do que tinha um imperador romano lá atrás. É tudo muito fácil. Portanto, hoje a briga pela atenção das pessoas, e se você se faz presente, você se faz lembrar. Felizmente ou infelizmente, depende da forma que você interpreta. Hoje, o mais conhecido vence o melhor. Sim. E a gente acredita tanto em desenvolvimento de pessoas, né, Vini, que a gente, sem dúvidas nenhuma, colocou todo o nosso empenho e todo o nosso esforço na universidade. Hoje, a gente tem, dentro da universidade, dentro do nosso ecossistema de 3.200 lojas, a gente tem aproximadamente 15 mil profissionais trabalhando, né, em todo esse ecossistema. Quando a gente enxerga esse universo entre farmacêuticos, balconistas, gestores, operadores de caixa, etc. e tal, que compõem esse ecossistema, a gente hoje tínhamos programado até o final de 2026, ou seja, um ano depois do lançamento, a gente alcançar 2.000 profissionais inscritos dentro da universidade e absorvendo os nossos conteúdos, né? E para nossa grande surpresa e para nossa alegria, hoje, na data que a gente está aqui fazendo esse Fecofarcast, em julho de 2026, a gente tem 2.400
profissionais inscritos dentro da universidade, ou seja, a gente conseguiu passar a barreira de 2.000, né, antes daquilo que a gente programou. O que isso nos demonstra? Demonstra que tem pessoas sedentas em aprender, buscando conhecimento, querendo se qualificar, buscando uma aproximação com a indústria, e por outro lado, a gente tem indústrias que acreditam nas pessoas, que acreditam nos profissionais, que acreditam nas farmácias e estão disponibilizando seus conteúdos e estão investindo dentro da universidade. Ou seja, na minha opinião, não existe melhor investimento para uma indústria do que investir em pessoas. E quando você cria um ecossistema, onde você cria uma plataforma que você dá essa possibilidade, a gente percebe que este é um caminho do sucesso, porque você cria uma conexão entre indústria e profissionais, aqueles que estão em busca de conhecimento, de absorção e de desenvolvimento. A indústria consegue disponibilizar o seu conteúdo, e isso cria uma frequência e uma energia muito positiva no sentido de entregar o melhor para a população. Então, Vinícius, a gente hoje tem esses 2.400 profissionais dentro da plataforma, a gente hoje tem 7 indústrias que investem dentro da universidade com seus conteúdos para que esses profissionais absorvam isso, e a gente quer que esse movimento cresça dos dois lados, tanto no número de E profissionais... existe um trabalho da FECOFAR de incentivo, Sim, né? Na parceria com a indústria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Uhum, dos 2 tipos de incentivo. Essa parceria com a indústria, isso, onde a FECOFAR subsidia o incentivo. isso, Queria que você falasse um pouco também sobre esse incentivo das pós-graduações isso. e do projeto mais recente da gamificação. A gente agora vai estratificar isso. Como que a gente fez? Primeiro, então, o nosso grande objetivo é que este número de 2.400 profissionais até o momento, ele se estenda para o nosso potencial, que é alcançar os 15.000 profissionais aproximadamente que trabalham em nossas lojas. Então a gente tem um caminho longo pela frente, mas é uma crescente, todo mês cresce. Por outro lado, que hoje nós temos 7 indústrias, o nosso objetivo é que essa massificação de indústrias que queiram se aproximar com esses profissionais também cresça. Ou seja, a gente quer criar esse movimento saudável para os dois lados, né? Então, as indústrias que ainda não conhecem o projeto, que venham a conhecer, e os profissionais que ainda não estão inscritos na universidade, que venham se inscrever, porque é conteúdo, muito conteúdo para você se tornar um especialista. Dito isso, o que a gente tem dentro da universidade? A gente hoje tem algumas etapas. Então, etapa número 1, vamos falar aqui sobre o que a gente apresenta para os farmacêuticos. Pessoas que se formaram, que têm ali uma formação. Não só farmacêuticos, mas para todos aqueles que têm uma graduação, seja em administração, seja em logística, seja qual for a graduação que você tiver. Você sendo alguém graduado, você pode fazer uma pós-graduação ou um curso de MBA. Então, o que a gente colocou dentro da universidade, né, Vinícius? E aí você foi o profissional que está nos apoiando com essa qualificação, porque você tem conhecimento pleno sobre isso. Então, hoje a gente disponibilizou cursos de MBA de pós-graduação, que na parte técnica quem valida é você, através da sua empresa, que a gente disponibiliza esses mais de 50 cursos. E o interessante, a FECOFAR como federação subsidia uma parte desses profissionais que queiram se qualificar. E aí essa parte eu queria que você falasse um pouco sobre a pós-graduação e o MBA, e depois eu volto para falar sobre os conteúdos da indústria. Muito bom. A gente entende, Williams, que desenvolvimento é o fator primordial para o sucesso do negócio. Uhum. E a gente tem lá a figura de alguns players dentro da farmácia, como a gente já falou aqui várias vezes. A começar pelo dono, o gestor. A empresa, ela é reflexo de como o dono pensa, enxerga, age e o conhecimento que ele tem. Uhum. Então, dentro da plataforma, nós disponibilizamos mais de 50 títulos de MBA, que são cursos de formação, Master Business Administration, para que o dono se desenvolva em negócios. Uhum. Então, ele pode fazer um MBA
é pré-requisito no Brasil, a gente segue todas as regulamentações do MEC. Para você fazer uma pós-graduação ou MBA, você precisa ter uma graduação. Aquele gestor, o dono que não tem uma graduação, ele é qualificado do mesmo jeito, porque a gente tem os cursos livres que são disponibilizados na plataforma para esse dono e que não precisa de graduação, né? E para o farmacêutico, uma pós-graduação de atenção farmacêutica, para ele se desenvolver, ter melhor conhecimento clínico, técnico, de atenção farmacêutica e atendimento. Então a gente tem aí esses caminhos disponibilizados tanto para o dono ou para o gestor que quer fazer um MBA, como o farmacêutico que quer fazer uma pós-graduação com subsídio, com valor muito abaixo do que ele pagaria aí no mercado, porque o foco não é financeiro, o foco é a qualificação dessas pessoas. E se elas estiverem muito mais qualificadas, ganha a população, que vai ser melhor atendida, ganha o profissional, que vai desenvolver a sua carreira, e ganha o negócio, enquanto empresa, que vai ter melhores resultados. Todos os cursos reconhecidos pelo MEC. 100%, isso é inegociável, né? Certo. Qualquer curso de pós-graduação no Brasil precisa ser reconhecido pelo MEC e cumprir os requisitos. Ótimo. Mas eu acho que cumprir é básico, a gente não cumpre, a gente supera os requisitos do MEC. Muito bom. Então, assim, dentro do nosso ecossistema chamado Universidade Fecofar, nós temos lá os mais de 50 cursos de pós-graduação e MBA, subsidiados em 50% pela Fecofar, porque a gente acredita em pessoas. Então, se você acreditar em você, nós vamos acreditar junto. Ou seja, a gente vai subsidiar 50% da sua mensalidade, te trazendo uma oportunidade de você se qualificar num valor muito, muito, muito acessível, como nunca antes teve, né? Ou seja, a gente acredita nisso. O melhor investimento em pessoas. Ou seja, se a gente diz para as indústrias que o melhor investimento em pessoas, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Né? Não adianta só ser um discurso, eu tenho que fazer. E essa é a parte que nós fazemos. A gente investe em pessoas. A outra parte, para quem ainda não tem uma graduação, a gente tem os cursos que são disponibilizados tanto pelas indústrias como com parceiros de temas diversos. Todos pensando e todos para dentro do nosso negócio, que é farmácia, que é atendimento, que é produtos, que é precificação, que é DRE, que é todos os temas que você possa imaginar que estejam dentro de uma farmácia. Para esses cursos, o que a gente fez? A gente fez conteúdos que sejam de rápida absorção, ou seja, você vai conseguir absorver muito conteúdo num tempo que você vai se desprender, que seja num horário de um café, num horário do seu intervalo, num horário que você se disponha a se qualificar. E a gente criou gatilhos onde a gente premia, onde a gente reconhece aqueles que de fato se dedicam, aqueles que de fato buscam conhecimento, onde a gente cria premiações para os primeiros, para os que mais fazem, a gente disponibiliza vouchers, ou seja, a gente premia, mais uma vez, reconhecendo as pessoas, a gente premia por meritocracia as pessoas que fazem e que se desenvolvem e que queiram fazer. E para nossa grata surpresa, a gente tem profissionais dentro da plataforma que absorveram 10 cursos, 12 cursos. Você vê que as pessoas começam e elas querem aprender cada vez mais. Isso é muito legal. E acabam também sendo premiadas por isso. Né? E reconhecidas, né? Porque o ser humano, ele valoriza demais o reconhecimento. Exato. Todo mundo quer e precisa, né? Vinícius, ser reconhecido. Isso é uma coisa natural das pessoas. E essas pessoas vão ter um grande momento no final do ano. Aí agora, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro o nosso FecofarCast, a gente tem muita alegria em falar sobre a gamificação. Né? Fábrica de Vencedores é o nome que a gente colocou, porque o que a gente faz? Dentre os profissionais que estão dentro da universidade, que fizeram um curso, e que buscaram se qualificar, e que buscaram absorver o conteúdo, a gente criou uma gamificação. Então, como funciona? Esse profissional vai absorver nos cursos, como eu citei, que nós temos profissionais ali que absorveram mais de um curso, e isso vai colocando ela num ranqueamento. O que esse ranqueamento vai trazer? Ela vai trazer o seguinte: a gente vai reconhecer, dentro do reconhecimento,
os profissionais que mais absorveram conteúdo dentro de uma gamificação. Então, a gente fez uma gamificação do mês de junho até o mês de outubro, né? Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, são 5 meses de qualificação, 5 meses nessa corrida, vamos chamar assim. Então, a gente reconhece os 7, um de cada rede, que mais buscaram conhecimento. E aí a gente reconhece esses 7, inclusive está aí na nossa Universidade Fecofar, você vai lá em Fábrica de Vencedores, você vai ver lá o rostinho desses profissionais que estão ali, que se qualificaram no mês de junho. Agora no mês de julho vai ter de novo, até o mês de outubro. Quando a gente fechar o mês de outubro, a gente vai ter um ranking geral, e através desse ranking geral, a gente vai trazer os 7. Um de cada rede. Que teve o melhor desempenho nos cursos. Aonde a gente vai trazer esse profissional com um acompanhante aqui em São Paulo, no nosso grande jantar de encerramento de final de ano, de reconhecimento. Então a gente vai trazer com tudo pago, translado, hospedagem, alimentação, tudo. Então você imagina que tem pessoas que estão em cidades tão distantes aqui de São Paulo, a gente vai trazer esse... Talvez pode ser que nunca viajaram de avião na vida, não conhece São Paulo. Cara, isso não tem preço. Isso gera uma memória, uma experiência na vida dessa pessoa que não tem valor. Então você imagina um profissional numa cidade lá de 3, 4, 5 mil habitantes. E aí, de repente, ele foi qualificado a estar aqui em São Paulo num reconhecimento na frente num ambiente incrível, com toda a diretoria da Fecofar, com todas grandes as indústrias, nomes, com pessoas do mercado farmacêutico que a Fecofar convida para esse jantar, autoridades, executivos, empresários. Com todas as indústrias, ou seja, a Fecofar vai trazer esse profissional aqui com um acompanhante. Por quê? Para ele não celebrar sozinho. Celebrar com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o irmão, com a pessoa que ela entender que tem que estar junto com ela nesse momento. E aí vai ser um momento lindo da gente ver, porque a gente vai colocar em cima do palco esses 7 profissionais e a gente vai reconhecer e vai dizer, olha, palmas para você porque você se qualificou, porque você buscou conhecimento, porque você absorveu todo o conteúdo que a gente ali disponibilizou, porque você se tornou uma pessoa especialista naquilo que você faz. E ele passa a ser exemplo para milhares de outras pessoas, né? Veja, Vinícius, eu não tenho absolutamente nada contra quem entrega o médio. Tá tudo bem, cada um entrega o que quer entregar. Mas se você tem a possibilidade de entregar o extraordinário, por que entregar o mediano? Né? E aí, eu vejo um grande momento, uma grande possibilidade desses profissionais se tornarem extraordinários. Né? Não para nós da Fecofar, a Fecofar é um meio a qual conecta a indústria a você, mas em você mesmo se tornar uma pessoa melhor, se tornar um profissional melhor, se tornar um ser humano melhor. Você imagina você dando um atendimento para uma pessoa ali da comunidade, onde está a sua farmácia, onde você trabalha, e essa pessoa, muitos e muitos relatos das pessoas que reconhecem um atendimento, falam, não, você me atendeu tão bem, aí leva o filho, aí leva o sobrinho, aí leva todo mundo, porque todo mundo quer ser tratado bem, ainda mais quando você lida com a saúde das pessoas. Então a Fecofar é um meio, a gente dá essa possibilidade para você ser o grande protagonista disso tudo. Então a gente tem a gamificação, a gente tem os vouchers, a gente tem os cursos de pós-graduação em MBA para quem é graduado, a gente tem os conteúdos disponibilizados pelas indústrias, ou seja, está à sua disposição. Basta você se dedicar, basta você se inscrever, basta você participar e fazer parte desse grande ecossistema. Se você ainda não faz, venha fazer parte da Fecofar, venha caminhar junto com a gente, que com certeza a gente tem muitas e muitas possibilidades de você crescer. Se essa mensagem, Williams, esse vídeo chegou ali no dono de uma farmácia no interior, no Nordeste, e ele se sentiu tocado por esse seu chamado, venha fazer parte da Fecofar. Uhum. A Fecofar, ela reúne 7 grandes redes de farmácia que crescem e que são muito competentes. Uhum.
qual a orientação que você dá? Qual é o caminho prático que ele tem que seguir? Então, ele precisa procurar, entrar no site da Fecofar, ver quais são as redes associadas, estudar essas redes e ver quais são as redes da sua cidade, porque as redes, algumas têm uma atuação mais regional, Brasil inteiro. Eu queria que você, de forma prática, como a gente falou que hoje é muito difícil crescer sozinho, qual é o caminho que ele deve seguir? Muito bem. Bom, o que a gente orienta ao empresário, ao Da farmácia independente. Da farmácia independente é caminhar sozinho é algo que vai ser muito difícil. Já está difícil e vai se tornar cada vez mais difícil. E o que eu digo aqui não é uma fala do Williams, é os números. O ano passado fechou mais de 10 mil farmácias. 90% delas independente. Ou seja, é um número. Né? O número mostra isso. É um dado. Então, o que a gente traz de sugestão? A decisão é sua, mas o que a gente traz de sugestão? Faça parte de uma rede, faça parte de um ecossistema, faça parte de uma comunidade que vai levar a possibilidade de você navegar nesse oceano tão competitivo de uma maneira mais estratégica, porque você sozinho vai ter dificuldade. Então, as nossas redes, elas são redes todas muito bem estruturadas, e como eu citei em algum momento aqui desse podcast, já todas com mais de 20 anos, todas com muitas ferramentas. E aí o que eu digo é o seguinte, avalie bem, analise bem aonde você vai entrar, com quem você vai caminhar, procure informações para que você possa caminhar do lado de pessoas e de empresas que de fato vão contribuir para o seu negócio. Então as nossas 7 redes são padronizadas, isso já faz uma grande diferença. Tem ferramentas que vão mudar o seu negócio de verdade, né? Não é uma teoria, é dados. E a gente percebe que lojas, quando fazem parte de uma das nossas redes, mudam o seu patamar profissional e de faturamento. Então você pode estar vendo uma das nossas 7 redes, tentar entender qual é o diferencial de cada uma delas e você pode ficar à vontade. Todas elas têm uma atuação fora dos seus estados onde estão as suas sedes, ou seja, a gente tem redes que atuam em 12, 13 estados, então não é uma questão regional, a gente tem bandeiras atuando em todo o Brasil. E imediatamente entrando em alguma dessas redes, ele já passa a ter acesso à Universidade Fecofar, toda a equipe da farmácia. E passa a fazer parte da Fecofar também, que é o nosso espaço aqui em São Paulo, onde você vai ter o seu espaço aqui em São Paulo também. O espaço Fecofar é a casa de todos que fazem parte desse ecossistema. Então, com certeza você vai também estar absorvendo todo o conteúdo e tudo aquilo que a gente apresenta, que as indústrias nos trazem e a gente leva. Hoje a Fecofar, sem dúvida nenhuma, busca cada vez mais demonstrar para as indústrias que esses empresários que fazem parte precisam e querem estar do lado dessas indústrias. É isso. Muito bom. Impressionante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente chega aqui ao final do nosso bate-papo e eu quero, na verdade, primeiro terminar agradecendo. Um sentimento de gratidão muito forte. Não agradecer somente a você, mas ao Marcelo, presidente da Fecofar, Marcelo Graço, a toda a diretoria da Fecofar, pela oportunidade de eu participar dessa história, da gente construir junto. A Fecofar, para mim, hoje é muito mais do que um parceiro, é uma família, é um projeto que tem muito propósito na minha vida, porque eu sou um apaixonado pela educação e pela qualificação de pessoas, e dar os parabéns por vocês serem visionários, estarem enxergando lá na frente, desenvolvendo uma entidade forte, séria, justa, honesta, mas com uma qualidade de gestão impressionante. Empresas precisam de gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão comercial, para elas poderem crescerem num mundo que hoje é altamente competitivo. Não tenho dúvidas nenhuma que o futuro será brilhante, já está sendo, vai continuar crescendo cada vez mais. Então, meu amigo, mais uma vez, obrigado, parabéns por tanto sucesso, e eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final. Maravilha. Quero agradecer a todos que nos acompanham, né, e estão conosco nessa jornada e nesse propósito que é desenvolver pessoas. Então, quero agradecer aqui ao nosso presidente, ao Marcelo, e a todos os presidentes das redes que fazem parte hoje da Fecofar. Agradecer às indústrias
que acreditam em pessoas e que acreditam nesses profissionais que estão no dia a dia atendendo a população brasileira. E agradecer você, profissional de farmácia, seja farmacêutico, balconista, operador, entregador, a você, proprietário, por estar ouvindo aquilo que a gente tem aqui para transmitir, aquilo que a gente tem aqui para dizer, e vamos juntos continuar desenvolvendo cada vez mais as pessoas, é nisso que nós acreditamos. Muito obrigado. Então, parabéns a toda a diretoria, um grande abraço, e o grande recado que eu deixo para você é: busque se qualificar e se tornar uma pessoa melhor a cada dia, porque sucesso é uma decisão. Um abraço e até a próxima. É isso aí, Will, sucesso é uma decisão. Isso aí, vamos junto. Um abraço.